Olá, boa tarde, graça e paz a você que irá estar conosco nessa tarde. Que Deus abençoe assim abundantemente a sua vida. E queremos assim já desejar para você declarar em sua vida uma das melhores tardes da sua vida. Declarar você reinando em vida, você sempre conduzido em triunfo e na mais perfeita vitória. Queremos declarar nessa tarde você recebendo sempre o melhor de Deus para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que assim tanto você ama, tanto você admira, aquelas pessoas que você ama de verdade, e como também para aquelas que talvez por motivo ou outro não vá tanto, mas declaro essas pessoas todas sendo envolvidas através das bênçãos e dos milagres de Deus em sua vida. Nessa tarde pode deixar o seu comentário, você depois pode compartilhar essa nossa live no nome do Senhor Jesus, para que você assim possa se sentir bem à vontade. Sinta-se bem na nossa live. Nós iremos ficar aqui por alguns minutos adorando a Deus, glorificando assim o nome do Senhor, agradecendo ao grande arquiteto do universo por tudo que Ele tem feito para com as nossas vidas. Você é o nosso convidado especial, assim está conosco nessa tarde, compartilhando, interagindo, assim juntamente conosco. Nós temos um tema nessa tarde muito importante. Devemos deixar as coisas de menino. É o nosso tema, o qual nós iremos essa tarde abordar aqui juntamente com você. E nós pedimos assim a sua participação, você que irá participar conosco, nós pedimos assim a sua participação, você deixando o seu comentário, e junto nós iremos desenvolver algo especial, chegando ao denominador comum, e com certeza Deus estará no controle assim de todas as coisas nessa tarde. Que Deus abençoe abundantemente, de uma forma poderosa, a sua vida, de uma forma esplêndida, a sua vida, a família, amigos, a vocês que irão estar conosco, os nossos amigos aqui do Facebook. Que Deus abençoe abundantemente as vossas vidas. Estive ontem, se não me falha a memória, acho que foi ontem, foi antes de ontem, nós estivemos fazendo uma live, um tema mais ou menos parecido com esse, mas o tema lá foi outro, que nós falamos no YouTube. A você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, eu lhe convido a você ali inscrever-se, deixar o seu joinha, tá bom? Para que nós assim venhamos fazer sempre missões através das redes sociais, pois é um instrumento maravilhoso para a gente assim abordarmos juntos aqui a palavra de Deus, o tema que nós falamos lá. Depois você pode visitar lá o nosso canal, Missão Cristã Voluntária. Você vai lá, compartilha, assiste o nosso vídeo, se assim você gostar. O nosso vídeo lá, o tema é a lei da impermanência, né? A lei da impermanência é o nosso tema que nós temos lá no canal no YouTube. Você vai lá, dá uma olhadinha, abre lá, assiste um pouco do vídeo se você gostar. Se você gostar, deixa o seu joinha lá, e juntos assim nós vamos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje nós vamos falar um tema muito especial, né? É um tema muito especial no capítulo 13. Capítulo 13, o capítulo do amor, é o capítulo ouro da Bíblia Sagrada, né? É o capítulo 13 de 1 Coríntios, é onde nós vamos nessa tarde desenvolver um pouco desse tema que nós estamos com ele aqui em pauta nessa tarde. Você assim pode deixar aí o seu comentário, você pode comentar, você pode deixar o seu elogio, a sua crítica, aquilo que mais assim você desejar no coração. Mas é importante, quando você assim assistir no final, você compartilhe com seus grupos de amigos no Facebook, no WhatsApp, no Messages, onde você, no Instagram, onde você achar melhor. E nós podemos fazer com que essa palavra ela se expanda, ela corra ao encontro de outra pessoa. Nós temos pressa, temos pressa para fazer com que essa palavra ela se expanda, ela vá em outros lugares, ela atinja assim outras pessoas que tanto necessitam de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de incentivo.
e você é seu nosso convidado especial em estar conosco. Quem vos fala aqui é o seu amigo em Cristo, Evangelista Damião, aqui de Guarulhos, São Paulo. Um abraço especial. Você pode também deixar aí o seu comentário, de onde você é, qual a cidade que você reside, qual o estado, qual a região, se é a região norte, sul, leste, centro-oeste, nordeste, norte, né? E nós vamos juntos aqui crescer, pois a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É necessário um momento, nunca existiu um momento tão especial para nós assim, unirmos as nossas forças, para nós unirmos os nossos ânimos, o nosso conhecimento e junto nós adorarmos a Deus. Chegando a todas as conclusões, em tudo que nós vamos chegar aqui, a conclusão é adorar a Deus, todos unidos, todos unificados ao Senhor. Eu não quero entrar em termos religiosos, de religião, não. Nós vamos falar nessa tarde do nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, é o nome dele. O que importa para a pessoa não é nós aqui citar uma religião, citar o nome do ministério, da igreja, não. O nosso tema aqui é o Senhor Jesus, né? É Ele, é o nome que é sobre todos os nomes, e é isso que nos fortalece, é isso que nós sentimos sempre, a presença magnífica e maravilhosa do Senhor. É sobre Ele que nós queremos falar. E para isso nós vamos hoje meditarmos com você no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. A você que está com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos é 1 Coríntios, tá? E convido sempre a gente coloque aqui esse óculos. É capítulo 13, versículo de número 11, que nos diz a palavra de Deus: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É este versículo que nós iremos nessa tarde meditar, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós vamos nessa tarde juntos, né, meditarmos um pouquinho, né, nessa palavra que tem um efeito muito eficaz, pois a palavra de Deus diz que esta palavra diz que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ele diz que ela é apta para discernir os pensamentos no coração do homem, né? E ela, diante dela, nós nos tornamos nulos e patente aos olhos de Deus, porque a palavra, ela é de Deus, né? Ela é de Deus. E quem sabe nessa tarde é você que está passando por certos problemas. Quem não tem, né? Ou seja, quem não passa é por problema nesta vida. Quem não passa por desafios nessa vida. Quem não passa por momentos de decepções, momentos frustrantes, momentos angustiantes nesta vida. Estamos vivendo uma época em que
as pessoas estão num colapso, né? Em um mundo de preocupações, um mundo de problemas, um mundo de dor, um mundo de problemas governamentais, problemas de pandemia, as pragas, né, que vieram afetando todo o planeta, né, todo o universo. Apenas um vírus veio de uma forma poderosa, fazendo com que o planeta, assim, ele pare. Mas o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, qualquer que seja a situação, problema, que o mundo, as pessoas estejam passando, eles têm uma serventia, colabora para o bem, para que nós venhamos refletir que nós não somos independentes de Deus. Todo homem, toda mulher, seja ele de qual que seja a religião, a sua etnia, de qualquer cultura a qual esta pessoa vem pertencer, essa pessoa é dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus, todos nós dependemos da graça, do amor e das misericórdias do Senhor, pois a Bíblia diz que são as misericórdias de Deus, são a causa pela qual não somos assim consumidos em a sua presença, né? Porque se o nosso Deus, o grande arquiteto, o Criador, ele fosse olhar para as nossas debilidades, para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, para a nossa situação, meu amigo e minha amiga, há tempo que nós teríamos sido consumidos, né? Há tempo que nós teríamos sido consumidos, porque quando nós não pecamos em palavras, pecamos em pensamento, em vida, no olhar, sempre nós estamos sendo fragilizados, sempre nós estamos errando em algo nesta vida. E você pode até dizer assim: irmão, eu estou passando uma situação tão terrível na minha vida. E você já pode dizer, até que nem como aquele homem falou: olha, eu não sou digno que o Senhor entre no meu telhado. Diz apenas uma palavra e o meu criado, ele será curado. Há momentos da nossa vida que é assim a nossa vida. E só esse momento de refletir que nós queremos agora entrar no conteúdo aqui da palavra de Deus, pois Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como menino, né? Quando eu era criança, eu agia como infantil, fazia infantilidade, né? Nós agíamos pelo lado de infantilidade, levarmos a vida, até mesmo os problemas, através do esporte, da brincadeira. Ou seja, não levava muito sério a vida, né? Quando nós éramos meninos, né? Nós não pensávamos no que ia falarmos, a maneira como nós ia agirmos, não refletia como tomar decisões em nossas vidas, porque quando somos meninos, automaticamente temos a tendência
de irresponsabilidade, ou seja, não agimos sobre a lei da vida com responsabilidade, né? Quando nós somos meninos, automaticamente nós não temos responsabilidade, né? Porque por mais que seja uma criança maravilhosa, uma criança educada, mas ainda não é digna de tal confiança, né? Por isso que existe uma necessidade do desenvolvimento, do crescimento evolutivo em toda a área da nossa vida. Em toda a área da nossa vida. Nós temos que ter um desenvolvimento, né, em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Desde o ventre materno, nós já tivemos o desenvolvimento, né? Logo no ato, os nossos pais tiveram relações sexuais, que se gerou um feto no ventre da nossa mãe. Desde aquele início começou a haver uma transformação, uma transmutação em nossa vida. Em nossa vida, a maneira, a formação da criança. Eu falo muito isso no outro vídeo, sobre a lei da impermanência, que nada neste mundo é fixo, que nada neste mundo ele é permanente, as coisas se evoluem, as coisas se desenvolvem, o mundo ele gira, o mundo ele se move, né? Nós não podemos ficar intacto, parado, estacionado, nós temos que se mover, nossa vida tem que ter movimento. E desde o início foi assim. Tivemos 9 meses de desenvolvimento no ventre da nossa mãe. Durante 9 meses até que chegou o tempo. E a criança se formou. E a mãe acendeu a luz e formou-se um novo ciclo na nossa vida. E desde a infância, do renascimento, quando nós renascemos, quando nós nascemos, a vida ela continua tendo movimento, desenvolvimento, que não podemos parar, né? Por isso que tem que ter um acompanhamento chamado pré-natal, para saber o desenvolvimento da criança. Logo após tem que ter um acompanhamento da criança para saber o peso, saber se ela está desenvolvendo ou não, se ela está tendo crescimento, se ela está evoluindo, ou se ela está regredindo. Se estiver regredindo, tem que tomar alguns medicamentos, vitamina, para que a criança desenvolva o seu crescimento em todas as áreas, na área da saúde, em todas as áreas, né, em todas as áreas da vida. Então, nós vamos tendo, sabe, sucessivamente, um crescimento, um desenvolvimento na nossa vida, que logo vem as primeiras falas, né, as primeiras quedas, aonde se machucamos muitas vezes, né? Mas é necessário uma queda na vida de uma criança, é necessário até muitas vezes ser machucada a criança, porque é nesses machucamentos, nessas quedas, que ela vai aprendendo o que é a vida, o que é o desenvolvimento da vida. Desengateando, pega numa coisa, se machuca. É a naturalidade da vida, né? Onde a criança, ela vai se formando, ela vai o caminho da formação. Criança mexe numa coisa, mexe no outro, cai, sabe? E vai tendo desenvolvimento. E na nossa vida também, ela não é diferente. A nossa vida,
ela é assim, ela é contínua. A nossa vida ela é de transformação, de transmutações contínua, dia após dia, noite após noite, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, meses e após meses, anos e anos. Enquanto estivermos nesta vida, nós estamos passando por um momento de evoluções, aonde algumas coisas nós vamos tendo o desapego, algumas comidas de criança, ela vai evoluindo. Logo a criança ela deixa de mamar, né? Ela deixa o leite materno, ela deixa a mamadeira, né? Ela vai deixando a mamadeira, ela vai deixando de beber leite, né? E a mãe vai lhe dando outras comidas mais sólidas, mais fortes, de vitaminas. As roupas vão mudando e vai deixando as roupinhas que já não vai dando, vai deixando para trás, né? Vai deixando as coisas para trás. Nós vamos ter as mudanças que nós vamos ter que ir deixando para trás, roupinhas vai ficando para trás, os sapatinhos vai ficando para trás, as chupetas vai ficando para trás, e nós vamos evoluindo para frente, nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo a nossa vida, porque tudo passa nessa vida. Passa o momento de 9 meses no ventre da mãe, vai vir o momento em que a criança nasce, aquele momento infantil da criança, de recém-nascido para a infantilidade. Logo também ela vai evoluindo e vai deixando também aquelas coisas infantis, aquelas brincadeirinhas, sabe? Vai deixando aquelas brincadeirinhas e ela vai se descobrindo, ela vai se evoluindo. Conforme os dias vão passando e os pais vão configurando a religião que aquela criança deve seguir, a filosofia de vida, o time de futebol, as escolhas ainda não é dela porque ela é criança e é dependente do pai. Então a criança, ela depende do pai para escolher a sua religião, depende do pai para escolher o seu time, depende do pai para escolher as suas roupas, para escolher a sua comida, porque é criança. E criança não faz aquilo que quer fazer. A criança faz aquilo que o pai e a mãe assim o coloca. E nós vamos configurando na mente daquela criança as palavras. Se for um lar onde as pessoas louvem a Deus, glorifiquem ao nome do Senhor, automaticamente essa criança ela vai crescer com essa filosofia e esse costume de um verdadeiro adorador ou adoradora a Deus. Mas se for em um lar onde as pessoas bebem, usam droga, se prostituem, né? Aquela criança ela vai configurar aquilo também, né? A tendência dela crescer, o desenvolvimento dela, ser é aquele também. Se for em um lar católico, onde as pessoas são católicas, a criança ela vai ser católica, ela vai ter a tendência de ir para a igreja católica, fazer os rituais católicos, porque são crianças e elas vão crescerem nesses rituais religiosos, filosóficos, criado pela igreja católica. Se for evangélica, vai ser a ritualidade dos rituais cristão evangélica. Se for em um lar da Umbanda, Espiritismo, as pessoas também vão serem criadas conforme o costume, conforme a configuração que é colocada na mente daquela criança. Ela vai ter a sua crença firmada, ela vai ter a sua crença dentro de si,
e ver o mundo como seus pais vê o mundo, ver a religião conforme seus pais vê a religião, e ver a Deus conforme o Deus do qual as pessoas assim configuraram na sua mente, né? Então, e uma coisa muito importante na vida dos pais, no decorrer da vida, é que ensinar sempre as crianças a respeitarem a religião do outro, né? É uma coisa muito importante, né? Sempre a criança respeitá-la uns aos outros, a religião, a vontade um do outro. Isso é muito interessante para que a criança ela vá crescendo saudável. Isso que o conhecimento se dá na escola, mas a educação dá-se no lar, com os pais, família ali presente, até que a criança ela chega à sua adolescência, onde seus olhos abrem-se com mais flexibilidade, uma visão maior, e ela começa a ver o mundo de uma forma diferente, né? De uma forma totalmente diferente. E aí essa criança começa a olhar as curiosidades do universo, né, que lhe rodeia, do seu mundo ambiental, aonde ela sobrevive, e as curiosidades da vida. Esta é o momento do Éden, né? O momento do Éden, o momento do Éden da serpente, aonde a criança ela vai provar aquilo que o pai e a mamãe disse, não faça, não pode, e ele começa a dizer, por que é que não pode, né? Por que é que eu não posso fazer isso, né? Até que ela toca na árvore da ciência do bem e do mal, e ela se come, ela descobre-se, né? Ela vai ter a sua descoberta, né? Ela própria vai estar na sua descoberta, e agora ela vai passar a viver o seu mundo, né? Ela vai escolher a pessoa que ela quer namorar, ela vai escolher, é o momento da escolha, onde este menino ele vai escolher o curso universitário que ele quer prestar, a profissão a qual ele quer ser, né? Então começa a ter esse desenvolvimento, mas algumas coisas ele já vai deixando para trás. Ele vai deixando para trás, né? E por incrível que pareça, vai nascendo sobre ele as suas asas, as suas penas da vida, né? Ele começa a criar asas. Logo, esta criança, esse jovem, ele quer voar, né? Ele quer voar. E é necessário deixar muitas coisas para trás. Para trás. É por isso que Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino, mas logo que fiquei velho, acabamos com as coisas de meninos, né? Quantos são os meninos neste universo que nós estamos até vivendo, né? Esse momento em que estamos passando, né? Pessoas que estão apegadas ao passado, de uma vida que eles já passaram, da sua infância, da sua adolescência, da sua vida infantil, né? Quantas são as pessoas que querem viver, sabe, há um tempo, quando eu tinha 9 anos, quando eu tinha 10 anos, não, meu amigo e minha amiga, sinto muito, mas essa fase da vida você já passou, não tem mais como voltar atrás. Foi bom, foi bom quando você tinha 15, 16 anos, foi ótimo, né? Momentos maravilhosos, né? O momento do primeiro amor, né? Lá atrás, né? Sinto muito lhe dizer,
mas não tem mais como voltar àquele mundo o qual você viveu aos 10 anos, jogando estilingue, brincando de cavalo de pau, brincando de várias cores, de bolas, lá junto com as crianças. Sinto muito em lhe dizer, este momento na sua vida passou. Né? Ai, como eu lembro daquela primeira pessoa que eu conheci, mas, amigo e minha amiga, eu sinto muito te dizer, não tem mais como você voltar atrás. A sua vida mudou, a dela, a dele também mudou, né? Talvez ela já tenha casado com alguém, você já casou com alguém, e as coisas totalmente mudaram. Então é necessário que nós venhamos desapegarmos do passado e viver este momento presente. Quantas são as pessoas que estão vivendo ainda de fantasia, né? O governo passado foi melhor do que o atual. Bom era o passado, ou sinto muito em lhe dizer, mas os governos passados também passaram. Ficaram no passado. Ficaram no passado, agora é outra vida. Agora é outro governo, é outra gestão. E nós temos que viver este momento, né? Nós temos que viver este momento como adultos, né? É como adultos, né? Entendendo que nada é impermanente, né? As coisas não são permanentes. A rua aonde você mora, você dá uma olhadinha, quantas coisas mudou ao decorrer desses 10 anos aí que você está vivendo. Olha como mudou. Aquela rua que não tinha asfalto, hoje a rua está toda, sabe, pavimentada, com asfalto, paralelepípedo, uma coisa nesse tipo. Água encanada, energia elétrica, telefone, gás, né? As coisas vão mudando. Aquelas menininhas, aqueles meninos que eram pequenos, são mãe de família, né? São pai de família. Alguns se formaram, foram pessoas de bem, outros são bandidos, outros são maconheiros, coisas da vida, vão passando. Outros foram para o mal, outros eram católicos, agora são evangélicos, outros eram evangélicos, estão desviados, estão no boteco bebendo. Então as coisas vão acontecendo desse tipo, as coisas vão tendo mudanças de uma forma extraordinária. E nós temos que aprender com a vida, nós temos que aprender a viver o momento presente. Viver o momento presente, deixar o passado. Deixar o passado que já não serve mais, né? Ele vai servir para você como apenas uma experiência. Mas para você viver, você tem que viver o agora, esse dia, este momento agora. Tem que viver este momento com prazer, dando graças a Deus por esse espaço tão maravilhoso que Deus, Ele tem criado. É para a sua vida, para o seu bem-estar. Eu vou beber uma água aqui, já retorno, ok? Pois, olha eu aqui de novo, né? Para nós darmos prosseguimento,
pois sabemos que neste momento existe uma variedade de pessoas que encontram-se no trabalho, outros se encontram assistindo outras coisas. Infelizmente nem todos assim estão ouvindo ou estão nos assistindo, né? Mas é necessário deixarmos sempre as coisas de menino para trás, largar a capa para trás. Paulo diz que eis que tudo se fez novo, né? Eis que deixando as coisas que para trás ficam e avanço, né, para o alvo, né, que é Cristo, né? Então nós temos que ir deixando as coisas de menino para trás. Paulo no capítulo 4 de Gálatas, Paulo ele é bem enfático aqui quando ele diz: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, né? Então, Paulo, nosso apóstolo, ele aqui orientava aos irmãos da região dos Gálatas, pois que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere, né? Você pode, se você já teve a oportunidade de trabalhar em fazenda, ou então muitas vezes se você é um funcionário de confiança de um empresário, coisas desse tipo, às vezes você trabalha, você brinca com a criança lá do seu patrão, o filho do seu patrão, você brinca com ele, corre com ele para lá e para cá. E a Bíblia nos relata que, ainda que ele seja senhor de tudo, ele é como servo, porque até então ele não chegou na idade exata de receber a sua herança, né? Talvez muitas vezes nós não recebemos a herança a qual Deus ele tem para nós, conforme a promessa abraâmica lá do Gênesis, no capítulo 12, onde a palavra de Deus nos relata que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Mas é necessário que nós tenhamos um desenvolvimento, um crescimento. A criança ela pode ter uma conta na Caixa, no Banco do Brasil, Bradesco, seja lá qual banco for, no nome dele. Está no nome dele, a conta está no nome dele. Mas ele só pode receber aquela quantia com os tutores, os curadores, o pai, a mãe, ou alguém assim o que lhe represente, de uma maioridade de idade, que seja responsável por ele, para que ele possa sacar aquela quantia, aquela herança que ele tenha ali no banco, é dele. Mas enquanto ele não tiver idade, ele não pode tirar. Tem que ir com o pai ou a mãe, um representante, chamado de tutores. Uma pessoa responsável é por ele.
muitas vezes assim nós somos assim também. Nós dependemos de pessoas para sermos abençoados, porque sempre vai ter pessoas responsáveis por nós. Enquanto nós não crescermos e desenvolvermos, chegarmos à idade de adulto, né? E termos responsabilidade para que possamos receber a herança a qual Deus tem proporcionado para as nossas vidas, né? Para que nós venhamos sermos abençoados. É necessário ter esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, enquanto nós não desenvolvemos espiritualmente, nós não vamos tomar posse das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes, meu amigo e minha amiga, o amadurecimento, a nós chegarmos a sermos adultos na vida, passamos por vários obstáculos. Passamos por momentos de quedas, momentos de deslizes, momentos de falha, momentos de acidentes, nas encruzilhadas do percurso desta vida. Muitas vezes caímos nos penhascos desta vida, nas curvas desta vida, porque quando nós somos meninos, nós não pensamos, vamos em toda velocidade na estrada da vida e não olhamos as placas de avisos, os sinais de avisos da vida, e terminamos muitas vezes nos acidentando e muitas vezes até morrendo precocemente, né? São casos de pessoas que morreram, pessoas boas que morreram precocemente por falta de maturidade, por falta de olhar e praticar as leis da vida. E a vida, ela cobra, e cobra caro, gente. Ela cobra caro, meus amigos. Se amadurecer na vida, não pense que as coisas vêm para nós com tanta facilidade, não. Se você crescer, né? Para você crescer, amadurecer, é necessário passar por alguns processos de sofrimento. Todo pai que dá tudo, o quanto o filho quer, o filho pede, o pai vai lá, banca, tudo, a filha quer, a mãe vai lá, banca, o pai banca. Essa pessoa, ela nunca vai ter uma estrutura, ela nunca vai crescer, nunca vai desenvolver e chegar a ser adulto. Ela sempre vai depender do pai e da mãe. Então é necessário, muitas vezes, você deixar que a pessoa passe por alguns momentos de escassez, pelo momento de sofrimento. Muitas vezes a palavra não, ela fala muito forte. É necessário dizer não, né? Para um filho, para uma filha, para que ela tenha um amadurecimento, uma maturidade espiritual. Quantas são as moças, 15, 16, 18 anos, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão, não sabe fazer um frango, não sabe lavar uma roupa, não sabe lavar uma casa, limpar uma casa. Não cresceram, são mulheres, crianças, infantil, que não sabe fazer nada, que não, cheia de inutilidade, né? Tudo depende da mãe. Muitas vezes até para lavar suas peças íntimas, depende da mãe, a mãe que lava. A mãe que dá tudo, né? A mãe, o pai não sabe dizer não para o filho, com pena do filho. Mas eu lembro-me aqui da passagem da mãe águia, né? A mãe águia disse que a mãe águia, ela quando vai colocar os seus ovos, ela procura
os lugares mais altos, o penhasco mais alto. E lá ela faz o seu ninho com muitos espinhos. Espinhos virado para cima, ela coloca bastante. Então o seu ninho é só espinho. Logo após ela cobre todo de pelos as pontas daqueles espinhos e deixa bem confortável, deixa o ninho bem confortável. E assim coloca os seus ovos. E assim, quando chega o momento dela chocar, ela choca os seus ovos e os seus pintalinhos nascem. E quando os pintalinhos nascem, ela tem que procurar comida, ela tem que assim alimentar a criança, aquele pintalinho. Então ali já corre o risco dela sair, os predadores virem e catarem, mas como o ninho é seguro na maior altura, nos penhascos, então ela sai com seu filho em segurança, filhote, e vai em busca de alimento. E chegando com o alimento, ela dá para o seu filho, abastece o seu filho de alimento. E quando ela vai sair novamente, atrás de novo alimento, ela sai e tira um pouco do forro, do algodão que está ali. E sucessivamente o pintalinho vai desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai nascendo penas, né? Ele vai crescendo e sucessivamente ela vem, traz comida, na hora que volta, tira algodão e assim sucessivamente. E o pintalinho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, desenvolvendo, e as pontas dos espinhos vai aparecendo. E aquilo ali vai trazendo um incômodo. Vai trazendo um incômodo na vida daquele pintalinho. Águia. E ela vai trazendo e assim sucessivo. Chega um momento em que aquilo ali fica insuportável para ele. Já não dá mais para ele ficar naquele ninho, vivendo naquela área de conforto, vivendo aquela independência, vivendo totalmente dependente da mãe. Então é hora de procurar rumo na vida. Então a águia chega e pega aquele pintalinho, coloca nas suas garras e voa nas maiores alturas. Quando ela chega na maiores alturas, ela solta. E aquele pintalinho desce para se esborrachar no chão mesmo. Ela desce, abre as asas, pega ele de novo, leva e assim sucessivamente, até a hora que ele começa a voar com as suas próprias asas. Muitas vezes é necessário sermos como a águia, deixar com que os espinhos da vida apareçam no filho, em alguém que muitas vezes nós amamos, em alguém que muitas vezes depende totalmente de nós. E muitas vezes nós pensamos que estamos ajudando aquela pessoa. Não, estamos prejudicando aquela pessoa. Eu lembro de outro rapaz que conta a história que ele viu um gasulo e aquela borboleta daquele gasulo tentando de todas as formas a sair fora daquele gasulo. Aquele homem tenta ajudá-lo, ele vai lá com a tesoura e corta o gasulo. A borboleta sai para fora. E ele ficou lá horas e horas, tempos e tempos, esperando aquela borboleta voar. Mas a borboleta não voou. Ela passou o resto da sua vida atrofiada. Porque aquele sofrimento, aquela força, aquele esforço era necessário para que ela fizesse exercício nas suas asas e assim viesse voar. O rapaz quis ajudar e terminou estragando a vida daquela borboleta para toda a sua vida. Muitas vezes nós acabamos
atrapalhando a vida de um filho, a vida de um amigo, a vida de uma pessoa, porque nós temos dó e queremos ajudar aonde não se devia ajudar, a deixar a pessoa a desenvolver os seus próprios esforços físicos para a lei é da sobrevivência, né? Então, a nossa vida é assim, né? Paulo diz, todo tempo que o menino é menino, ele pode ter tudo, mas ele vai continuar debaixo de tutores. Não vai fazer diferença do empregado para ele. Ele pode ter tudo, mas a herança só é dada quando ele ficar de maior, quando ele crescer. Assim também é a nossa vida, né? A nossa vida, quando são as pessoas que trabalham dentro da empresa e nunca se desenvolvem, nunca procuram se esforçarem a crescerem dentro da empresa e continuam atrofiados. Trabalha tempos e mais tempos e não sabe fazer nada, não aprendeu dentro da empresa, não desenvolve. Dentro da escola, quando essas crianças, jovens, senhores e senhoras estão dentro ainda da escola e não conseguem desenvolverem. Então é necessário, a vida, ela tem as suas complexidades, a lei da vida é necessário para que todos assim venham ter um desenvolvimento na escola, na família, na faculdade, na universidade. Isso é necessário para o nosso bem-estar em nossas vidas. No capítulo 5, se não me falha a memória, ao escritor aos Hebreus, capítulo 5, capítulo 5, versículo 12, diz, do qual muito temos que dizer, difícil interpretação, porquanto vós fizesse negligentes para ouvir. Porque, devendo já se mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós afeito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado pela palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto bem como mal. Então, o escritor diz aqui, era tempo de vocês terem crescido, mas a gente tem que continuar. Você já pensou em coisa feia? Um homem de 50, 60 anos, mulher de 50, 60, 30 anos, a chupeta na boca, né? Com a mamadeira na boca, né? Você já pensou? Quantas são as pessoas que estão dentro das igrejas e ainda com mamadeira espiritual, bebendo leite espiritual, qualquer coisa magoa, qualquer coisa a pessoa desiste, né? Porque falaram isso, falaram aquilo, a pessoa não tem foco próprio, a pessoa não tem domínio próprio ainda, a pessoa ainda precisa de tutores, né? Não tem como dar uma comida sólida, não tem como falar uma palavra mais forte para a pessoa, porque a pessoa se empanzina espiritualmente. A pessoa adoece espiritualmente, porque não cresceu, não desenvolveu, né? Acho que nessa tarde você venha crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que você venha desenvolver uma vida com Cristo, uma vida sua com Deus, uma vida sua com Deus, independente do que as pessoas falem, mas tenha um desenvolvimento, uma evolução para com as coisas de Deus. E pode ter certeza de uma coisa, que Deus, Ele vai lhe abençoar de uma forma extraordinária. Sim, acidentes é necessário na vida, quedas é necessário na vida, acidente de percursos muitas vezes é inevitável na vida, passar
por desertos, por vales nesta vida, é necessário. Sempre antes do oásis da vida, todos passaram pelo momento de deserto em suas vidas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, a você que depois assim irá ouvindo gravado. Que Deus abençoe abundante a sua vida e tenha assim uma das melhores tardes da sua vida, no nome do Senhor Jesus. A todos vocês, uma ótima tarde, até a próxima live, em nome do Senhor Jesus. Se você ouviu e depois gostou, compartilhe e vamos fazer com que essa palavra chegue aos corações de outras pessoas, amém?